Vamos para a segunda etapa, pessoal, segunda etapa da filosofia política de Platão, né, a parte 2. Nós já começamos a discutir isso na videoaula anterior. Continuando aí, nós paramos na videoaula anterior no conflito de Popper com Platão, uma vez que o Popper dizia que o modelo político definido por Platão como correto, ele vai ser injusto e configurar-se totalitário, porque ele coloca o privilégio de uma classe governar todas as outras. E para o Popper, a política tem como finalidade o bem comum e, portanto, todas as classes deveriam estar representadas e governar. E é essa a grande finalidade da política, e, portanto, a que nós deveríamos adotar como modelo e como resultado para efetivamente chegar ao bem comum, tá? Nós chegamos ao final da nossa última videoaula a respeito da filosofia política do Platão. Foi aí. Outro contraponto da tese de Sócrates e Platão. Vamos lá. Com efeito, né, Sócrates combatia a alienação que havia tomado conta dos habitantes de Atenas. Vocês lembram na videoaula de Sócrates o quanto que ele bateu de frente com os sofistas, né? Os sofistas eram bons marqueteiros, né, usavam muito bem dos fake news, né, para aquela modalidade, século V a.C. Os sofistas usavam da retórica, usavam da técnica de convencimento através da retórica, não tinham compromisso com a verdade, mas queriam simplesmente convencer, né? Apostavam com seus alunos quem que conseguia convencer o outro. Então eram bons, vamos dizer assim, um 7-1, né, na nossa linguagem de hoje. Os sofistas batem bem um 7-1, né? Um 7-1 no Código Penal é estelionato. Então eram estelionatários do conhecimento, vamos assim dizer, né? E o Sócrates bateu de frente com os sofistas exatamente porque defendia a aletheia, a verdade, né? E a filosofia para o Sócrates, ela tinha uma finalidade de levar a felicidade, a autêntica felicidade, que era a eudaimonia, né? Então, visto que nesses últimos tempos, os habitantes de Atenas, né, influenciados aí pelo marketing e pelos fake news, né, dos sofistas, eles deixaram de pensar e foram muito alienados e corrompidos por essa filosofia, por essa pseudo-filosofia dos sofistas, né? Nós lembramos aí do Protágoras, que implantou a ideia do relativismo, né? E o relativismo ético e moral acabou esvaziando a importância das virtudes, né? Tudo tornou-se relativo, uma vez que o Protágoras vai afirmar que o homem é a medida de todas as coisas. Ele então flexibilizou as virtudes, inclusive a moral e a ética, sempre valendo aquilo que eu, ser humano, penso a respeito das coisas, e nunca me valendo daquilo que é a tese básica, né, desenvolvida pela filosofia, desenvolvida por aqueles que estudaram e desenvolveram um pensamento crítico, autêntico, né, não contaminado por essas pseudo-verdades e influências que a sociedade e os prazeres mundanos acabam por nos influenciar, por nos moldar, né? A geração socrática, então, estava perdendo de vista o real sentido das estruturas sociais, daquilo que era realmente a importância da política, se corrompiam em consumo, se corrompiam em vaidade, se corrompiam em festas e entretenimentos, se corrompiam naquilo que realmente não era a prioridade, muito menos o que era importante. E é exatamente aí que o Sócrates bate de frente com essa vida mecanizada, muito parecida, se não igual, com a que a gente vive hoje. Mecanizada em rede social, mecanizada em fake news, mecanizada no consumismo, mecanizada numa visão dominante que impõe um tipo de pensar e de comportar como correto. Qualquer pessoa que coloca uma outra opção contrária à ideia do capitalismo, ela é totalmente rechaçada, combatida, perseguida, né, denominada é, comunista, socialista, de esquerda e tal, e tal. Então há um contraponto muito pesado na sociedade em que a gente vive, em razão exatamente da gente questionar o modo de vida que nós temos hoje, baseado nessas vaidades, no consumismo, na aparência, no self, no eu mesmo, né, numa visão pós-moderna de realizações de prazeres em detrimento do ser humano, em detrimento da fome, da igualdade, da justiça social, e isso foi tema batido insistentemente por Sócrates, né?
essa sociedade mecanizada era um instrumento, né, de mazelas sociais, né, de gerar miséria, fome, desigualdade, e o Sócrates bateu de frente com isso. Não é à toa que foi morto, né, gente? Por que, que o Sócrates foi condenado? Por que, que ele era um blasfemo? Por que, que ele foi acusado injustamente de ser um corruptor da juventude? Porque ele abria a visão da juventude com relação a isso que acontecia naquela sociedade. Se ele tivesse do lado da aristocracia, se ele tivesse defendendo aquilo que a classe dominante da época defendia, né, a classe dominante ganhava em cima exatamente da alienação, do comportamento mecânico. Sócrates bateu de frente com esse comportamento mecânico e logo inventaram uma tese para dizer que ele tinha que ser morto porque ele estava cometendo injustiça, porque ele era um blasfemo, porque ele estava querendo ocupar o lugar dos deuses e do oráculo, porque ele estava corrompendo a juventude, e aí mataram Sócrates, né? É exatamente isso que aconteceu. Eu não vou ficar aqui fazendo conjecturas para ficar vendendo uma ideia que não é aquela que o Sócrates realmente lutou contra, que era de uma sociedade mecanizada e altamente influenciada por um modelo dominante de consumo, de prazer e de lucro que alguns ganhavam, enquanto que uma boa parte estava passando dificuldades. Foi contra isso que o Sócrates lutou e é por isso que ele morreu, né? Então, ninguém parava para pensar na razão por que tudo isso estava acontecendo, né? O sentimento de coesão comunitária, de vínculo comunitário, de solidariedade, ele se perdeu, né? Ele foi substituído por uma espécie de egoísmo privado. Ele foi substituído por uma espécie de individualismo, né? De pensar no que era bom para mim e de não estar preocupado com aquilo que o outro sofria, com aquilo que o outro tinha de consequências, né? Então é muito importante a gente observar isso, né? Independentemente de ideologias partidárias, vamos entender a filosofia pura, né, gente? Aquilo que o Sócrates, aquilo que o filósofo quer que a gente perceba. E é isso que ele está chamando a nossa atenção. Ele estava chamando a atenção de uma sociedade perdida, alienada, corrompida, e que não estava vendo as consequências sociais, políticas e econômicas disso. Fome, miséria, desigualdade, enquanto que alguns tinham privilégio. É isso que o Sócrates está chamando a nossa atenção. E o contraponto da tese socrática em relação à tese do Platão é exatamente em cima dessa questão. Então, olha, ele vai dizer aí, olha, para que nós nos interrogamos, né, nesse preciso ponto, olha, isso não se assemelha a algo que ocorre atualmente na esfera política nacional e internacional, né, consoante Sócrates, cada um pensava em si, né, em sua propriedade, em sua prosperidade, naquilo que era essencial para ele, para o seu grupo, para a sua família. Esse individualismo reinante, né, acabava por afastar ainda mais a sabedoria que poderia levar a gente a ter uma visão clássica e real do que realmente nós poderíamos fazer com a política para o bem de todos e para a coletividade. Sócrates, então, como Platão, abominava esse governo democrático, né? Porque faltava ali a racionalidade do pensar para administrar, para fazer aquilo que fosse bem para todas as pessoas, né? No entanto, Platão tendeu-se para a tese do rei filósofo no sentido de que ele deveria governar porque ele era um sábio, e já o Sócrates vai colocar o sábio como governante, mas aquele que usa a sabedoria porque ele está, né, vacinado contra tudo aquilo que o mundo e todo aquilo que essa visão de prazer do mundo, né, traria e influenciava as concepções e tirava essa clareza, né, para que o indivíduo pudesse perceber realmente o papel da política e como o governante deveria agir. Na apologia, então, da educação, né, a República é um tratado da primeira e a última página sobre educação. Platão estava sempre preocupado com a questão educacional, com o processo de paideia, que é o processo de formação, processo esse que eu já disse lá na videoaula a respeito da República, né? Ele afirma que o melhor dos governos ocorre quando quem detém o poder, né, também detém simultaneamente o saber e vice-versa. Por isso o rei filósofo deveria governar. O filósofo rei tem o saber, ele tem como poder, né, fazer valer aquilo que poderia de fato colocar ordem na casa.
Não a ordem na casa que a gente está acostumado a ouvir hoje pela violência, pelo autoritarismo, né? Não é essa ordem na casa de espancar, de bater, de pôr a polícia, de limitar a voz, inclusive a liberdade de expressão. Não é essa a ordem na casa que o Platão está se referindo. Ele está falando em colocar ordem na casa através da educação, do processo de formação educacional, que poderia dar autonomia aos indivíduos e, consequentemente, fazer com que eles colocassem a lente ali da verdade, do entendimento e da compreensão e agir conforme a sabedoria, no sentido de construir uma vida melhor, uma sociedade mais justa e, consequentemente, uma política que fosse efetiva para o bem comum. É válida a máxima, né, de não é qualquer um que pode, né, no momento, ou governar ou exercer o governo. Na Politeia, que era a cidade, né, criada por Platão lá dentro do livro A República, ele vai falar da democracia, né, pensada como um dos tipos de sociedade imperfeita, exatamente porque o indivíduo não se preparou para ser governante. Qualquer um poderia ser eleito e assumir o poder, e para o Platão, o melhor era o rei filósofo, por conta da formação e da experiência de vida. Né? Viver de modo filosófico, o que quer dizer? Aprender a viver de modo filosófico, gente. É em uma vontade comum, é praticar a investigação, essa investigação deveria ser desinteressada, não vinculada a ideologias, né, político-partidárias, essa oposição tensionada ao mercantilismo sofístico, que era essa tese de ficar enganando todo mundo, vendendo fake news, usar do marketing, né, da mentira para enganar os outros. E com isso tem muito político até hoje se dando bem, né, gente? A gente sabe muito bem disso. Então, aos olhos de Platão, a escolha do modo de vida filosófico era o melhor, era o essencial. Ele atesta isso na narração, né, do livro dele, A República, apresenta miticamente essa escolha como realizada na vida anterior, né, destinada em razão da ação, da natureza, da formação. Eu vou citar aqui um trechinho, né, que você pode acompanhar comigo no slide, olha. Ele vai falar: em situação de conhecer e descobrir o homem, que lhe dará a capacidade e a ciência de discernir as boas e más condições, bem como escolher sempre e em toda parte a melhor, na medida do possível. Então, quer dizer, a formação educacional era aquela que daria habilidade para que o indivíduo escolhesse o melhor, enxergasse o melhor, né? Que o senso crítico dele fosse pleno para poder entender aquilo que faria o melhor para a coletividade. É esse o grande interesse do Sócrates. A formação, então, em Platão, né? O curso de estudos, Platão deveria ser em 5 períodos. A primeira etapa ali de 3 a 6 anos, agora contemplando o processo de paideia, né? Melhorando aquilo que a gente já estudou lá na aula sobre a República, né? Na videoaula sobre a República, das etapas de formação. A primeira etapa, olha, de 3 a 6 anos, a prática do pentatlo, nós já falamos, né? Esportiva, de competição, de dança, de música, né? O pugilato. A segunda etapa, de 7 a 13 anos, a introdução paulatina da cultura intelectual, os exercícios físicos, ainda completando, né, o pentatlo. A partir dos 10 anos, a aprendizagem da leitura, da escrita, do cálculo, do processo aritmético, né, que era importante para a formação basal do indivíduo. A terceira etapa, de 13 a 16 anos, olha, período de educação musical, artística, um programa dividido em sessões, né, literária, gramatical, aritmética, musical, compreendendo a música, a arte, a mímese, né, ensina a tocar, né, a cítara, e prefere a música dórica, enérgica e viril, né? Então, isso é uma recomendação platônica para a formação educacional. De 17 a 20 anos, uma educação militar. Os jovens deveriam, então, adquirir resistência, saúde, harmonizar a música com a ginástica. Os homens se fariam ali ferozes, né, preparados para a guerra, para a luta, para o embate. Somente com a música poderiam produzir-se-iam, né, os afeminados, aqueles que poderiam ter ali vamos dizer assim, a formação, né,
a delicadeza, né, feminina e etc. De 21 anos em diante, os jovens seriam capazes de fazer uma educação matemática e filosófica, né? Número, cálculo e depois a formação filosófica ligada à filosofia, ao direito, à economia, à administração, progredindo nessa educação até os 50 anos. É exatamente as etapas um pouco mais detalhada da terceira das três etapas que eu já disse para vocês na videoaula sobre a República que nós tivemos e que basta você retomar essa aula para lembrar, tá bom? Então, olha, essa educação de 21 a 30 anos estuda com profundidade aritmética, geometria, astronomia, astrofísica. De 31 a 35 anos, a formação filosófica e dialética, sem prejuízo dos outros estudos, matemáticos, né, sobretudo. De 35 a 50 anos, o magistrado será incumbido, então, de uma função pública, empregará os seus talentos na prosperidade do Estado, na elaboração de leis, no julgamento de conflitos, etc. Ninguém será admitido ao governo antes dos 50 anos de idade, exatamente porque teria sua formação incompleta e também não teria experiência importante para assumir essas funções. Sobre a alma, né, ele vai dizer aí da formação da sabedoria, da contemplação, a filosofia, a virtude suma. É necessário que a alma racional governe, né, domine a alma concupiscível e irascível. A virtude da temperança, do bom senso, do tempero, do equilíbrio, que o Aristóteles vai chamar de justa medida e o Platão de temperança, né? É importante, então, por isso que a alma racional tem que dominar a alma irascível e a alma concupiscível, que é aquela do baixo ventre, onde a virtude é a fortaleza, né? A alma irascível da fortaleza, do equilíbrio emocional. O Estado, se a natureza do Estado é essencialmente a de organismo ético transcendente, aquele que se autotranscende, né? A finalidade primordial é a pedagógica espiritual, a formação da alma, a formação do espírito, a formação da essência, a formação política para assumir, né, com lealdade, fidelidade, o governo, aquele que estaria adotando a política em função do bem comum. Né? A política é a arte de governar para todos. Né? O Estado, então, deve promover, antes de tudo, o bem espiritual dos cidadãos, educá-los para a virtude, educá-los para o bom senso, educá-los para a aletheia, né? A verdade, não para a retórica, que é aquele discurso vazio, né? De marketing, né? Que só quer convencer, mas que não tem compromisso com a verdade. E é importante, o Platão destaca aqui, olha, o seu bem-estar material apenas secundária, né, e instrumentalmente. Em primeiro lugar, racionalmente. E, em segundo lugar, a questão da subsistência, a questão do bem-estar material. Mas, em primeiro lugar, sempre a formação educacional, a formação nas virtudes, a formação moral, intelectual e filosófica. Platão tende a desvalorizar a grandeza militar e comercial, a dominação da riqueza, né, idolatrando a grandeza moral, a grandeza de formação política, né? Essa sim é importante. Olha o que ele fala em vermelhinho. Olha. O grande, o verdadeiro político não é, diz Platão, o homem prático, empírico, aquele que faz as experiências, né? Mas o sábio, o pensador, né? Não realiza tantas obras exteriores, mas, sobretudo, se preocupa com espiritualizar os homens. Né? A formação filosófica, a formação em razão das virtudes, o equilíbrio, o bom senso, a temperança e a fortaleza. Né? Dessa maneira, olha, é concebido o Estado educador de homens virtuosos. Isso é importante a gente perceber no modelo político do Platão. Tá? Cai muito em prova. Essa educação é dispensada essencialmente às classes superiores, especialmente aos filósofos, né, a quem cabem as virtudes mais elevadas, aqueles que têm a direção da República, aqueles que poderiam, então, né, cultivar e formar os traços, né, de virtudes e de concepção filosófica. Ao contrário, o Estado em nada se interessa, né, ao menos positivamente, pelo povo, pelo vulgo, pela plebe, cuja formação é inteiramente material. Então, Platão aqui, ele demonstra claramente que a educação estava restrita às elites, enquanto que as demais classes deveriam ter uma preocupação somente com a formação material. E isso
foi motivo do Popper bater de frente com ele, que nós já falamos nessa videoaula, né? Então, olha, visto a alma concupiscível está sujeita à alma racional, certinho? Então, ele usa aquela modalidade de alma racional, concupiscível, irascível e concupiscível, né? Para mostrar exatamente esse fenômeno dele aí, que ele está dizendo que a alma, que aquele que deveria se ocupar, então, da formação educacional era a alta classe, eram os sábios e, portanto, os outros deveriam ser governados pelo sábio. Somente caberia, então, à alma, à sabedoria, né, à alma racional chegar, então, à formação educacional. E isso, de certa forma, é injusto, é incoerente, né? E a conclusão, então, olha, a ideia central nesse escopo político, né, do Platão indica que sempre, olha, não importa a forma de regime, nem se ele é ou não democrático. As massas serão sempre conduzidas por uma elite dirigente e especialistas das mais diversas naturezas, né, que se arroga no direito de conduzir o destino de todos. Então, o que o Platão está dizendo nessa conclusão? Ele está dizendo que pode variar o máximo que for. As elites sempre vão dominar, porque as elites é que vão controlar a parte educacional, porque as elites é que vão impor o modelo educacional, porque as elites é que vão controlar o nosso pensar crítico, porque vão controlar o acesso que a gente tem à formação, à ciência, à educação e assim como um todo, né? Essa é a visão, então, que o nosso amigo filósofo Platão deixa para nós como referência. Tá certo, gente? Eu agradeço por vocês terem ficado comigo até aqui. Um grande abraço e não percam aí as próximas videoaulas.